Chegou o seu Vida e Saúde mais uma vez, é hora de aprender, é hora de se cuidar por aí. E vem pra cá porque o assunto interessa mais uma vez. Doutora Alain Mesavila com a gente hoje, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e hoje vamos falar sobre muita coisa legal. Pois é, você sabe que ele vem aqui, ele explica de um jeito que a gente consegue entender. Hoje o assunto são as crises alérgicas e um tratamento que pode ajudar porque vai na causa do problema. A gente está falando da imunoterapia. Ele vai explicar como funciona, para quem funciona e como a gente pode tirar vantagem desse tratamento que já está disponível, tá? Para muitas pessoas que sofrem com alergias como a rinite, por exemplo. Hoje também é dia de Claramente por Aqui com o Dr. César, que vem falando um pouquinho, vem comentando sobre como a negligência com os filhos vai afetar a saúde emocional das crianças. E é claro que tem receita boa sempre. Hoje é dia de arroz cremoso com grão de bico, receita que combina assim carboidrato, proteína e sabor e nutrição. Tudo nesse prato, ó. Já já a gente te ensina como fazer. Começou, trago o devocional Sob Suas Asas para você, um texto maravilhoso de Isaías, capítulo 65. No verso 24 a gente encontra o seguinte, olha: antes mesmo que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que Deus ansioso, né, por nos atender, por nos compreender e resolver as nossas questões, aquilo que importa pra gente. Imagine um Deus tão grande, poderoso, capaz, olhando para as nossas limitações e dizendo: calma. Antes de você mencionar isso aí que está no teu coração, isso aí que está te tirando o sono, que está te tirando a paz, a tranquilidade, eu sou com você e eu sou capaz de te ajudar a resolver. Que bom, que perfeito nosso Deus. E as promessas da Bíblia sempre aquecem nosso coração, nos ensinam, nos animam e nos ajudam nessa caminhada. A gente já começou esse programa, mas eu vou te dar 30 segundos, rapidinho, chama alguém para acompanhar, para entender mais sobre alergia, porque a gente precisa. Doutora Alain volta com muita informação útil para mim e para você. Muito bem, vem pra cá, assunto importante, necessário mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Hoje é dia de falar das crises de alergia e vamos falar sobre solução, imunoterapia, alergias respiratórias e tem incomodado a vida de muitas pessoas e muita gente acaba chamando esse tratamento de vacina para a alergia. Conhece? Conhece alguém que fez já esse tratamento? Quem será que pode se beneficiar? Quem tem rinite, quem tem sinusite, quem tem asma alérgica, crises frequentes que são difíceis de controlar? A gente quer entender melhor esse assunto porque a gente quer qualidade de vida. E o Dr. Alain está aqui com a gente, Alain Mesavila, ele é alergista, médico e ele vai contar pra gente como é que funciona essa coisa toda de imunoterapia. Doutor Alain tá lá no Instagram com o seu @Dr. Alain Mesavila, tá? Vamos trazer na tela porque tem 2 E's, 2 L's, mas é um nome fácil de lembrar, doutor. É um nome fácil. É bom. Fácil. Tem muita coisa legal lá. Que bom, olha, perfil bom para você seguir, para você se informar e útil por aí, tá? Agora, quando a gente fala, doutor, em imunoterapia, para alergia, né? A gente está falando da famosa vacina para alergia, é a mesma coisa? Sim, vamos lá. Esse tema é um tema muito legal, né? É um tema complexo, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou deixar esse tema bem fácil para todo mundo entender. Mas a imunoterapia, na verdade, nós temos diversos tratamentos que têm o nome de imunoterapia. Nós, na alergia, utilizamos a imunoterapia alérgeno específica. Então, o que é isso? Lembrando um pouquinho de conceito, alérgeno é o que causa alergia, então ele é o causador de alergia. E essa imunoterapia que nós vamos fazer, ela é direcionada, sim, para as alergias. E não só respiratórias, olha que coisa legal. Então eu posso fazer imunoterapia alérgeno específica para rinite, eu posso fazer para conjuntivite alérgica, eu posso fazer para asma, para dermatite atópica e eu também posso usar o conceito de imunoterapia para introduções alimentares, por exemplo. Olha que interessante. É muito legal. Mas hoje nós vamos especificar e focar muito no tratamento de imunoterapia
focando principalmente nos aeroalérgenos, que são os causadores de alergia da parte respiratória, lembrando que eles também estão na fisiopatologia, né? Na como que acontece a doença da dermatite atópica, que a gente sabe que os principais causadores são os ácaros. E quando nós estamos falando de imunoterapia, que popularmente são sim as vacinas para alergia, ele é um tratamento que não é novo. É um tratamento que não é muito difundido, apesar de dentro da nossa especialidade nós fazermos bastante, vermos bastante resultado. Ele é um tratamento de mais de 100 anos. Olha! Ele começou fazendo a imunoterapia, começou-se fazendo imunoterapia para insetos. E depois foram vendo que, conforme o mecanismo que ele ia acontecendo, que nós vamos falar daqui a pouco, a gente viu que a gente pode criar melhorias para pacientes com outras doenças. E aí, hoje, especificamente, iremos focar bastante na imunoterapia alérgeno específica, focada bastante para a parte respiratória. Tá. E não perca que vai ser bem legal. Eu não tô nem piscando. Conta pra gente, o que acontece, doutor, na cavidade nasal de uma pessoa que tem crises alérgicas? A gente tem até um modelo aqui, vem pra cá. Esse modelo é muito legal, tá? Então aqui ele mostra um modelo da minha face, como se estivesse cortando a minha face e eu estivesse vendo a minha face na lateral. Aqui é como se eu tivesse o septo dividindo. Então eu tirei aqui o septo para vocês entenderem e estou olhando daqui para cá. Então aqui ele mostra para a gente principalmente a cavidade nasal. E na cavidade nasal, que nós sabemos que é a porta de entrada para a maioria das doenças alérgicas respiratórias, eu tenho aqui receptores de alérgenos, que são os causadores de alergia, onde o meu organismo vai reconhecer esses alérgenos como sendo estranhos e vão desencadear os mecanismos alérgicos. Então poderia ser pólen, poderia ser ácaro, poderia ser fungo. Sim, dos mecanismos poeira. Alérgicos, sim. Tá. E é aí que a gente vai focar. Lembra um conceito bem interessante que eu sempre falo, a definição de alergia, que é uma reação imunomediada, onde nosso sistema imunológico atua exagerada. Tá. Então, o meu sistema imunológico está funcionando muito para cima e não é baixo. Então, ele responde muito. E aqui nas doenças respiratórias, o meu organismo reconhece aquela partícula que é uma proteína como sendo estranha e desencadeia diversas reações como um mecanismo de proteção. Só que no paciente alérgico, ela é muito exagerada e os sintomas vêm muito intensos. Pode ser o quê? Inchaço? Com certeza. E aí, com os sintomas principalmente da rinite alérgica, vai inchar esta pele onde está vermelha, que é a mucosa nasal, e dá o sintoma de congestão nasal. Eu posso produzir secreção, né? Que para limpar tudo que está ali, que fica escorrendo, que é a coriza. Mas da mesma forma, eu posso ter espirros, quando eu estou falando de rinite, porque é para ajudar a tirar aquilo. A coceira como sendo um mecanismo de proteção. E aí, lembra que eu falei que a imunoterapia também trata a conjuntivite alérgica? Porque nós falamos de doenças unificadas. Então a gente fala tanto de rinite como de asma, mas também as ligações. Por exemplo, voltando aqui no esquema, nós sabemos que aqui eu tenho uma ligaçãozinha que vai lá na orelha, então, que é a tuba auditiva. Então, o paciente que tem crise de rinite, por exemplo, pode encoçar a orelha. Porque a mesma... É garganta, nariz, ouvido e olho. Porque está tudo interligado. Da mesma forma que eu tenho um canal que liga o olho ao nariz, que é o ducto lacrimal, que também a minha pele vai ficando doente, vai subindo a doença e eu posso ter uma doença alérgica do olho. Nesses casos, nas doenças alérgicas, eu tenho uma ferramenta muito boa, que é a imunoterapia, que eu vou ensinar o meu sistema imunológico a combater tudo isso e melhorar os sintomas. Então eu posso dizer que eu estou acostumando o meu corpo a esses sintomas, a esses fatores que podem causar alergia? Com certeza. Com a imunoterapia, eu meio que estou, tipo assim, treinando, ó, peraí, não exagera. Isso. Normalmente a gente chama isso de mecanismos de tolerância. Então a gente vai ensinar o nosso sistema imunológico a tolerar imunologicamente tudo isso que eu sou alérgico. Eu crio diversos mecanismos que nós vamos falar. E eu chego no final, eu tenho uma melhora de sintomas e progressão da doença alérgica. Tá. Qualquer pessoa que tenha frequentemente crise alérgica respiratória vai fazendo a imunoterapia, primeiro, tá liberado para todo mundo que tem?
Excelente, vamos lá. A imunoterapia, ela é específica para quem é alérgico. Isso é um ponto muito importante. E por que eu estou frisando isso? A gente já fez programas aqui, doutor, diferenciando alergia de processos não alérgicos. Certo. Né? Mas a imunoterapia, ela tem que ser com o paciente alérgico, porque eu vou direcionar o tratamento para as partículas, para os mecanismos alérgicos. Então você vai tratar, tipo, especificamente, por exemplo, o ácaro. O ácaro ou a rinite alérgica para o ácaro, né? Porque tem rinites não alérgicas, mas aqui é para o ácaro. Então, a imunoterapia é para todo mundo? É para os alérgicos. Nós temos indicações e contraindicações. Então, assim, para indicação, o paciente tem que ter falha do tratamento habitual ou falha do controle ambiental, que eu vou indicar a imunoterapia, ou até mesmo quando nós estamos pensando numa terapia que eu vou ter melhora a curto e longo prazo e pós-imunoterapia, com um efeito duradouro, né? E eu tenho também as indicações de idade de imunoterapia. Então, com o passar do tempo, a imunoterapia ela foi se modernizando e os seus trabalhos e seus estudos científicos também. Então, antes, preconizávamos o início da imunoterapia em crianças acima de 5 anos. Mas os estudos mostram que, hoje, com as crianças cada vez mais alérgicas, de uma gravidade cada vez maior e de uma dificuldade para o controle espontâneo sozinho, isso quer dizer o quê? As crianças estão mais alérgicas e não estão melhorando sozinhas mais. Os trabalhos mostraram que o início da imunoterapia mais precoce ajudaria muito na prevenção, no tratamento dessas doenças e evitar, por exemplo, que uma rinite alérgica evoluísse para uma conjuntivite alérgica. Complicações. Ou evoluísse para uma asma. Então viu-se que hoje nós já preconizamos o tratamento de imunoterapia acima de 3 anos, mas alguns estudos já estão falando em início de imunoterapia com 2 anos. Uau. E eu posso fazer a imunoterapia até o idoso, que os trabalhos científicos também mostraram que, apesar do que nós imaginávamos que o idoso não responderia, ele responde à imunoterapia. Que legal. Então é bem legal para isso. Só que cada fase vai exigir uma dosagem, um planejamento diferente. Com certeza, porque nós temos que ver o paciente como um todo. Por exemplo, se o paciente ele tem uma doença alérgica e ele não está controlado, eu não vou começar a imunoterapia. Por quê? Como que funciona a imunoterapia? Eu vou dar pequenas partículas do que o paciente é alérgico para ele, de forma mais diluída, e ela vai ficando cada vez mais concentrado, e isso vai ensinando todo o meu sistema imunológico. E para o paciente ser apto para ele iniciar, ele tem que estar com a doença de base controlada. Então, chegou um paciente com uma asma descompensada no consultório. Eu vou dar para ele o que ele é alérgico? Não. Eu controlo a doença e depois eu inicio a imunoterapia. E depois, com a imunoterapia iniciando, eu começo a retirada ou redução das medicações. Vamos sentar aqui que eu tenho muitas perguntas a esse respeito. Quero saber de efeitos colaterais, quero saber de... Vamos voltar para o que está no arroz com feijão aqui. Você falou que começa esse tratamento depois que o controle ambiental falhou, ou então um tratamento talvez mais convencional, né, com uso de medicamentos, tenha falhado também. Sim. E é interessante que hoje a gente tem muita tecnologia na medicina e nos medicamentos, mas isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer. O paciente não respondeu ou não administrar direito. Sim, de diversas formas. E hoje, principalmente, com a maior gravidade que nós estamos apresentando das alergias, nós sabemos que os pacientes eles podem sim responder menos aos tratamentos convencionais. E quando eu estou falando de tratamentos convencionais, eu falo de tratamentos da rinite, por exemplo, locais. Eu vou passar um spray nasal com um remédio que vai tirar aquele efeito. Mas eu sei que isso está acontecendo sistemicamente no corpo todo. Até que, para eu fazer um diagnóstico de uma alergia, por exemplo, eu faço o prick test que está no braço. Eu sei que eu tenho um anticorpo circulando no corpo todo. Então é uma doença sistêmica. E quando eu tenho uma falha no tratamento, ou quando eu tenho e eu quero um tratamento onde eu posso ter uma liberdade maior, aquela criança que não dorme na casa da amiguinha porque quando vai lá tem um cachorro, tem um gato e piora uma cortina. Tudo. Isso, então eu consigo ter uma liberdade maior, tanto para uma liberdade mesmo de frequentar os locais, como uma liberdade, quando eu falo em segurança. Porque nós sabemos que o tratamento da imunoterapia, ele vai fazer com que essa doença fique mais amena no início e depois, lógico, a gente quer o controle total dela, mas ele diminui esse limiar mesmo de gravidade também.
Doutor, já que você falou que é uma coisa sistêmica, eu imagino que muitas coisas podem impactar. Comidas, por exemplo, tem comidas que intensificam a alergia? Nós já conversamos Dá um programa inteiro, mas a gente tem que relembrar, Sim, doutor, porque eu acho que o nosso público se preocupa. É importantíssimo essa pergunta. Por quê? Porque nós sabemos que estamos tendo sim um aumento do número de alergias alimentares, mas que também estamos tendo um aumento de diagnósticos errados. E aí, conceito básico e rápido de alergia alimentar, que já é para quem está em casa, para o papai e para a mamãe, ligar o sinal de alarme para ver se meu filho realmente tem aquela alergia que falaram que ele teve, é que normalmente nós sabemos que as alergias alimentares, o paciente tem vários sintomas. Então, se o paciente come algum alimento e isso desencadeia uma alergia, ele não vai ter só uma piora de uma rinite. Não, ele vai ter sintomas mais graves, ele vai ter piora de rinite, chiado no peito, pode ter lesões na pele que parecem picadinhas de inseto. Intestino, diarreias e vômitos súbitos, cai a pressão, pode fechar a garganta. Isso tem que acontecer até 2 horas após a ingesta e vai embora até 18 horas. Então esse é o conceito base. E aí, quando nós falamos, mas eu posso comer algum alimento que pode piorar a minha rinite? Sim. É isso que eu queria chegar, porque, por exemplo, eu tenho rinite, eu sei que quando eu uso leite, por exemplo, ou queijo, algum derivado, eu sinto que eu fico pior. Nesse caso específico, eu tenho que avaliar algumas coisas. Primeiro, se o paciente tem algum tipo de refluxo, por exemplo, se ele tiver um refluxo leve, nós sabemos que leite e derivados, eles aumentam o refluxo. E quando eu refluo, né, e eu subo ali o alimento, eu posso ter piora de rinite, eu posso ter piora de pigarro e tudo isso. Mas nós sabemos hoje em dia que o leite em si ele não é um fator causal de inflamação e não é um fator causal de aumento de secreção, por exemplo. Então, a gente tem que investigar outras coisas, porque isso é um sintoma que acontece mesmo. Mas, então, surgiu essa dúvida, tem que levar para o especialista e discutir. Para ver, porque senão leva a restrições desnecessárias. E essas restrições necessárias levam a várias coisas. Tanto ali de aumento de depressão na infância, deficiências alimentares e nutritivas na infância e tudo isso, né? Mas a imunoterapia chega para ajudar bastante a tratar o quadro alérgico e melhorar todos esses sintomas. Os antialérgicos estão muito populares na farmácia, a gente consegue pegar e escolher, né, um catálogo ali. Eles funcionam, eles ajudam a tratar a crise, doutor? Com certeza. Então, de medicações para crise, eu sempre tenho que diferenciar entre os antialérgicos e os corticoides via oral. Então, nós não gostamos, por exemplo, do corticoide via oral. Exemplo, prednisolona, a dexametasona ou alguns remédios que têm o corticoide nas associações. Nós preferimos sempre os antialérgicos puros e os antialérgicos de segunda geração, que são os mais modernos. Por exemplo, nós temos a fexofenadina, a desloratadina, a bilastina, que são remédios mais modernos, que não dão sono e não têm tantos efeitos colaterais. Então a gente evita o máximo possível usar os de primeira geração, como o Fenergan, né, que é a prometazina, o Ixizina, a gente tenta evitar o máximo possível porque ele tem os efeitos adversos muito importantes. E quando eu estou falando de crise, eu posso sim utilizar esses antialérgicos na crise. Então, o paciente tem uma crise de parte respiratória. Nós estamos numa época ruim, climas secos, variação de tempo, tem hora que chove, tem hora que não chove, até mesmo aqui no Sudeste. Nós sabemos que quem está nos assistindo lá no Sul, que lá eles têm um inverno úmido. Mas aqui no Sudeste, por exemplo, nós temos um inverno úmido agora que a gente não estava acostumado. Atípico. Sim, e isso tudo acaba piorando. E o antialérgico, neste momento, ele ajuda sim no controle da crise. Porque ele vai evitar uma crise, por exemplo, doutor? Ele pode até evitar. Por exemplo, eu sei que eu vou entrar em exposição com um animal que eu tenho alergia, eu vou na casa de um amiguinho que eu sei que meu filho tem alergia, eu posso fazer um antialérgico antes, isso não é errado, porque ele evita. Mas ele não tem um tratamento, um efeito, por exemplo, a longo prazo. Ele vai funcionar naquele momento em específico e depois esse efeito, ele passa. E os antialérgicos de spray? Nós temos... Mometazona? Com certeza. Esses, nós estamos falando de corticoides nasais. Tá.
Lembra, pessoal, que eu já falei aqui. É verdade, você acabou de falar de corticoide, não. Isso, que nós temos classes de corticoides. Então, nós evitamos o máximo possível os corticoides via oral e injetável. Mas os corticoides tópicos, como spray nasal, como que tem a mometazona, a fluticasona, temos formulações, que tem uma formulação no Brasil que eu tenho um antialérgico junto com o corticoide, são doses muito baixas de corticoide. Da mesma forma da bombinha. Eu sempre falei que as bombinhas não são nossas inimigas, elas são nossas amigas. Porque na grande maior parte das bombinhas nós temos corticoide, só que é uma dose muito baixa. Onde o que é absorvido, o organismo nem percebe que não é o corticoide que nós produzimos. Então não teria aquele problema, né, de ter que fazer aquele desmame, eu ter que fazer aquela coisa... Com certeza. E pro papai e pra mamãe que está assistindo a gente não precisa ter a preocupação de fazer corticoides inalados de bombinha ou de spray nasal, por exemplo, e pode dificultar o crescimento, o desenvolvimento. Os efeitos colaterais que a gente tem esse cuidado, né, essa preocupação. Com certeza. Então, eles são medicações que nós precisamos sim utilizar. São medicações que tiram o paciente sim da crise, são medicações que diminuem sim a mortalidade, por exemplo, em crises de asma. Olha aí. Claro, né, gente, nada do que a gente está trazendo aqui precisa ser feito sem o acompanhamento, ou deve ser feito sem o acompanhamento de um especialista, porque cada caso é um caso, inclusive diferenciando o que é rinite, o que é asma, o que tem maior risco para essa criança, para ser adulto também, né? Com certeza. A prevenção de risco é muito importante, né? Principalmente nas doenças alérgicas, e infelizmente nós sabemos que a asma ela é um pouco negligenciada e é uma doença que tem sim um potencial de mortalidade grande. Então vamos tratar essas doenças para a gente ter uma vida tranquila. Que bom. Agora, entre as alergias causadas por ácaro, pólen, pelos de animais, qual delas responde melhor à imunoterapia, doutor? Excelente pergunta. Porque para indicar a imunoterapia, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que o paciente é alérgico. Ótimo, eu vi que... E ele pode ser alérgico a mais de uma coisa. Pode sim. Então eu vi que o paciente é alérgico aos ácaros, por exemplo. Então eu sei que se ele é alérgico só aos ácaros, eu sei que eu vou fazer uma imunoterapia mais para ácaro, por exemplo. Mas se o paciente ele é alérgico aos ácaros, ele é alérgico aos pólens e a pelos, primeiro eu vou pela minha clínica. Por exemplo, quando o paciente é alérgico aos ácaros e alérgico a pólens, nós sabemos que a polinização, principalmente no sul do país, ela é bem cravada. E o paciente traz para a gente como clínica, eu tenho piora na época da floração, que é em torno de agosto, que vai até mais ou menos outubro. Então a gente sabe que, mesmo se ela tem alergia aos ácaros, se ela tem alergia aos pólens, se ela fala que ela fica ruim somente nessa época, a gente foca mais na imunoterapia para pólen. Mas não, o paciente ele tem ali sensibilidade para tudo, ele tem exames para tudo, mas ele tem sintomas o ano inteiro. Vamos focar mais para o ácaro. Então, por isso que o tratamento ele tem que ser individualizado até então, porque nós não podemos misturar muitos extratos dentro de uma mesma vacina que eles se neutralizam. Olha só. Então, a gente tem que individualizar muito o tratamento, uma boa consulta, revisão de tratamento, ver onde que eu vou encaixar aquela imunoterapia para o paciente ter o benefício que ele precisa. E quando a doutora ela traz essa questão, eu fico pensando no nosso papel como paciente, é de realmente ter informações que vão ajudá-lo a traçar esse planejamento do tratamento, porque às vezes a gente relata de qualquer jeito e quer que o médico traga uma solução rápida e simples. Tem gente que gosta de anotar, então você vai se percebendo, vai notando aí, e vai anotando. A hora que chega a consulta, você já chega com muito caminho andado. Sim, e é excelente. Eu gosto muito quando o pessoal vem com as coisas anotadas, porque é muito mais fácil, né? E é o que eu falo. Quando o paciente entende o que ele tem, ele entende a doença, da mesma forma que eu explico os mecanismos de uma forma mais fácil aqui, eu também explico no consultório. Então, se ele entende o mecanismo da doença, se ele entende como trata, e se ele tira suas dúvidas, fica muito mais fácil de ele aderir ao tratamento e, consequentemente, muito mais fácil de ser um tratamento melhor, de uma eficácia melhor e um controle melhor da doença. É isso. Vamos fazer uma pausa rapidinho, gente? Doutor Alan tá lá no Instagram, @Dr. Alan Mesavila.
Mesavila com 2 Es e 2 Ls, tá bom? Você tá vendo aí na telinha. Ele posta muita coisa interessante, ele explica e a gente sai depois de ouvir um conteúdo assim animado para se cuidar, para se olhar com mais carinho, mais atenção, tá? Depois do intervalo, a gente quer entender como esse tratamento da imunoterapia é feito na prática, como que é o processo. E ainda hoje você acompanha aqui uma conversa esclarecedora com o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, falando sobre a negligência com os filhos. E também tem receita por aqui, daqui a pouquinho tem arroz cremoso com grão de bico. Olha só, Vida e Saúde volta já já. Continuamos falando sobre imunoterapia aqui com o Dr. Alain Mesavila, alergista, hoje nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre como esse tratamento pode ir na origem do problema, não só tratando sintomas, o que é muito comum. A gente quer se livrar dos sintomas, óbvio, né, doutor? Mas se a gente puder treinar esse corpo, melhor ainda, né? Com certeza, e é isso mesmo. O tratamento da imunoterapia, nós estamos indo e mexendo na raiz do problema. Estamos mexendo lá onde começa o processo alérgico e mexendo nas células, estimulando algumas, inibindo as outras, que é o que nós iremos falar, para nós chegarmos ao objetivo que a gente precisa, que é a melhora clínica do paciente. Tá. E a gente vai ver que não são só os tratamentos clínicos aqui, mas a gente também vai ver o que cada um pode fazer em casa para tentar reduzir essas crises, respirando melhor no dia a dia. Você pode acompanhar o conteúdo do Dr. Alain lá no Instagram, no @dr, ou abreviação de Dr. Alain Mesavila, tá bom? Com 2 Es, 2 Ls. Aproveita o conteúdo que ele coloca por lá, ele que é muito didático, explica muito bem. E para quem não sabe, a imunoterapia pode ser um tratamento feito por injeção, gotinhas, comprimido embaixo da língua. E a minha pergunta é, doutor, será que existe diferença entre cada uma dessas aplicações? Excelente pergunta. E nós sabemos que nós temos até mesmo mais tipos de imunoterapias. Esses são os mais comuns? São. Na verdade, no Brasil, nós fazemos a imunoterapia subcutânea, que é a injetável subcutâneo, viu? Então, pessoal, não precisa ter medo, é aquela agulhinha pequenininha, né? Que é na gordurinha do braço, discreto. da barriga, que não dói. E nós trabalhamos com a imunoterapia sublingual. Então, no Brasil, nós estamos autorizados a trabalhar com esses 2 tipos de imunoterapia. Mas nós temos as imunoterapias por comprimido, que são os tablets, tá? Os comprimidinhos que nós temos. E também tem estudos de imunoterapia injetáveis, por exemplo, no sistema linfático, que é uma imunoterapia bem legal que estamos em estudo. Mas no Brasil, nós fazemos mais a imunoterapia sublingual e a subcutânea. E quando nós estamos falando em diferença de uma e da outra, tem diferença entre uma e da outra? Tem. Tanto diferenças na aplicação, que já começa pelo próprio tipo, uma é injetável e a outra é sublingual. Nós temos diferença em quais os mecanismos elas alteram. Então, quando nós estamos falando da boca, eu começo primeiro a mexer mais com anticorpos, principalmente da parte dos IgAs, por exemplo, que é um tipo de anticorpo. Mas quando eu estou falando de eficácia, que é o que todo mundo quer saber, isso é muito variável. Eu tenho pacientes que respondem melhor à imunoterapia sublingual, eu tenho pacientes que respondem melhor à imunoterapia subcutânea, então varia muito de paciente. Nós preconizamos a imunoterapia subcutânea até mesmo pela praticidade. Enquanto o tratamento da imunoterapia sublingual, eu faço de 3 a 5 gotas diárias no protocolo que nós estamos utilizando. Tem vários protocolos, mas o que é mais que os estudos mostram melhor eficácia é de 3 a 5 gotas diárias. A imunoterapia subcutânea, eu posso fazer esquemas semanais, depois quinzenais de aplicação e depois uma vez por mês. Então eu tenho ali uma melhora na aceitação por não ter que ficar fazendo diariamente, né? E temos 2 tipos de imunoterapias subcutâneas, né? Tem um protocolo que eu já utilizo, mas é um protocolo mais recente, onde eu consigo chegar mais rápido na dose que eu quero. Então a terapia tradicional subcutânea, eu começo com aplicações semanais, que podem durar até 6 meses. Depois a gente começou a agilizar mais, para começar ali, chegar na manutenção, para espaçar com 4 meses, mas agora nós temos terapias que eu consigo fazer a imunoterapia e eu consigo já espaçar para quinzenal e depois mensal de uma forma mais rápida em 4 semanas.
que são os protocolos modernos, que a gente chama de Ultra Rush, mas é aquilo, é individualizado. Tá. Tem paciente que não é o paciente que vai escolher, rápido. eu quero comprimir, eu quero sublingual. Não, é você que vai... Até o paciente pode escolher entre o sublingual e o subcutâneo. Mas no subcutâneo a gente pode até tentar começar a ir mais rápido, mas como é individualizado, se a gente vê que o paciente começa a ter reações, a gente vai diminuir essa velocidade para a gente conseguir manter o tratamento e ele ter melhora até o final do tratamento. Explica pra gente como é que esse tratamento age no corpo, doutor. A gente tá com uma seringa aqui. Vamos lá. Embora ela seja grande, o doutor já explicou que no consultório ela vai ser pequenininha, na clínica vai ser pequenininha. Excelente, excelente, excelente. Pessoal, estamos trabalhando com mecanismos imunológicos, estamos trabalhando com células, com alterações de células, com alterações de sinalização de uma célula para outra, com produção e diminuição de alguns anticorpos, e eu vou resumir isso para você. Eu amo isso, mas eu vou resumir, tá bom? Para todo mundo entender como funciona, porque quando a gente entende o que está acontecendo, fica mais fácil da gente tratar. Eu vou fazer a brincadeira aqui de que talvez os alérgicos tenham células como aquelas vizinhas que chegam em casa esbaforidas, fazem aquele barulho. Você viu o que está acontecendo? Faz escândalo. É uma célula escandalosa. Você viu que está pegando fogo ali, aí você vai, é uma paredinha. É só uma fogueira no fundo do quintal. Então, olha, tem isso aqui, doutor. Vamos lá. Reduzir as crises alérgicas. Então é assim, vamos começar falando de mecanismos de ação da imunoterapia e por que eu consigo reduzir as minhas crises alérgicas. A primeira coisa que acontece quando eu começo a fazer imunoterapia, as primeiras alterações imunológicas que eu tenho são alterações celulares. Nós temos algumas células no nosso organismo e eu posso falar alguns nomes. Por exemplo, os mastócitos, os basófilos. E eu sei que quando eu começo a fazer imunoterapia, eles vão começar a não ser tão estimulados de uma forma tão intensa como eles eram. Então eles vão começar a liberar menos das suas partículas e liberar menos de partículas que chamam outras células para participar daquele processo inflamatório. Então, por isso que eu posso falar que a imunoterapia, ela também é um tratamento anti-inflamatório, porque eu diminuo algumas partículas que eu chamo também mecanismos de inflamação não alérgicas. E aí eu consigo reduzir as crises por redução da expressão, da reatividade, desse exagero nas minhas células no início, e aí eu consigo reduzir as crises. Um calmante dessa célula aí. Isso, um calmante, um sedativo, né? Para eles ficarem mais... Você já falou de outra coisa aqui, então vão ter menos inflamações. Vamos ter menos inflamações. E aí nós estamos falando de inflamações alérgicas e os estudos recentes mostram também a diminuição de inflamação não alérgica. Porque o que está acontecendo na rinite, na conjuntivite, na asma e na dermatite atópica, que são as 4 indicações da imunoterapia, são inflamações alérgicas, mas não só inflamações alérgicas. Nós temos diversas vias inflamatórias, mas uma chama a outra. Se eu consigo controlar a principal, que é alérgica, eu também consigo controlar as outras. Os estudos mostraram quais são as sinalizações. Libero menos partículas que vai chamar as outras coisas ali. Você está falando de, por exemplo, diminuir sinusite? Também, quando eu estou falando de crise, eu consigo ter uma diminuição de sinusites, que é ali a piora da inflamação dos seios da face, porque se eu tenho uma rinite não controlada, eu consigo funcionar melhor no meu seio da face, drena melhor. Então, lembrando que as doenças alérgicas, elas podem chamar outras doenças alérgicas, e quanto menos o meu quadro alérgico está ativado, menos legal. Então é o efeito cadeia aí. Com certeza. A gente tem esse outro efeito acontecendo por causa da imunoterapia. Com certeza. Aumento da tolerância. Essa é uma palavra que a gente gosta bastante. Você quer isso aqui? Você quer que eu seja tolerável ao meu pólen, ao ácaro? Porque não é que eu quero conviver na sujeira, na bagunça. Aqui tá no ar. E eu estou induzindo isso com a imunoterapia. Diferente que eu não consigo induzir isso espontaneamente. Até com alguns animais eu consigo. Por exemplo, tenho certeza que quem está me ouvindo abraça o seu cachorro, mas quando vai na casa da avó, que pega o cachorro da avó, tem as crises. Eu consegui criar mecanismos de tolerância, mas eu não consigo fazer isso, por exemplo, para os ácaros. E quando eu estou falando de mecanismo de tolerância, eu estou falando de alterações mais profundas no meu sistema imunológico.
Então eu tenho desde produção de novos anticorpos, que eu posso falar o que eles chamam de IgG4, onde eles vão bloquear o IgE e não vai deixar ele ligar naquela proteína, chegar na célula e deflagrar ali a reação. Mas eu também sei que nós temos várias outras células que são produzidas, que eu posso falar de alguns nomes como os linfócitos reguladores, que são aumentados para controlar as outras vias da inflamação. Caramba, você está mexendo com uma engenharia celular. Com certeza, porque o nosso sistema imunológico, ele é super complexo e ele é super legal. A gente pensa nos soldadinhos, a gente pensa na pele, mas realmente uma coisa antes da célula. Com certeza. Então, para resumir, para deixar mais fácil, eu já tentei deixar mais fácil, mas vou deixar mais fácil. Então, no início, eu tenho alterações nas minhas células que já estão produzidas. Então, elas vão ficar menos reativas, elas não vão liberar muito das suas partículas, nem chamar outras células. E depois, com o passar do tempo, eu vou produzindo outras células que vão controlando todo o quadro e diminuindo algumas outras para eu ter um controle mais definitivo e mais duradouro, que aí eu tenho o conceito de tolerância. As células do alérgico são teimosas, então São. você está treinando, por isso você vai fazer por um tempo isso aí, mas é um treino desse sistema imunológico. Com certeza, por isso que eu tenho tempo de imunoterapia. Porque a imunoterapia, aquela primeira resposta que a gente falou das células, ela é uma resposta que acontece mais rápida. Mas a minha segunda parte, que é quando eu tenho alteração medular, é lá na medula, é onde está acontecendo. Isso demora. Porque o sistema imunológico, ele ainda tende a... Não, isso é o meu mecanismo de proteção. Então, eu ainda vou insistir em proteger o meu organismo. Então, e aí entra um conceito muito legal, que é a exaustão da célula T. Olha que interessante. Eu vou levar uma célula, que chama célula T, à exaustão. Até que vai chegar um momento que ela vai ficar tão cansada que ela não vai mais ter aquele estímulo e ela começa a diminuir essa produção e a produção de outras. Olha que coisa legal. Fala que imunologia não é uma coisa bonita. Legal. É muito legal. E aí a gente tem agora um passo rumo à independência, vou chamar assim, porque essa exposição controlada também faz parte do tratamento, doutor. Com certeza. Aqui de exposição controlada a gente vai abrir duas coisas, né? Lógico, a gente já pode falar aqui das exposições controladas. Desde tudo que eu sou alérgico, eu já posso começar a fazer os controles. Então, por exemplo, o que eu posso fazer de controle ambiental para redução dos ácaros, por exemplo? Não vou varrer casa, eu vou só passar o pano úmido, porque quando eu varro a sujeira sobe, o ácaro também sobe. E nós sabemos que ele é muito leve e até ele descer para onde ele estava, ele pode demorar até 4 horas. Então você veio, varreu a casa, fechou toda a casa e o ácaro subiu. O tempo de precipitação é em torno de 4 a 6 horas. Demais. Para ele voltar onde ele estava. Então, aspirar com um filtro específico, que é o filtro EPA, com HEPA, filtro EPA, que tem nos aspiradores. Passar o pano úmido, tirar pó com um pano úmido. Tapete, né? cortina, travesseiro. Reduzir, lavar cobertor toda semana. Eu tenho uma exposição controlada. E aqui eu vou controlar também com a imunoterapia quando esse alérgeno vai entrar em contato. E é interessante que... Então ele vai poder ter esse contato com esses tapetes, com essas coisas... Com certeza, porque assim, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Aqui vos fala um paciente alérgico. Aqui vos fala um paciente que... Você sente a dor? Já tem rinite, asma, conjuntivite alérgica e eu só comecei a fazer um tratamento depois que eu era alergista, quando eu tive uma crise. E por que eu tô te falando isso? Porque toda vez que eu ia para casa da minha mãe, visitar minha mãe, ela tinha que fazer aquela faxina, né? E agora eu chego lá, ela não precisa fazer uma faxina tão grande, que eu já tolero as cortinas e tudo isso, e não tenho mais crises, porque a vacina me controlou. Isso é muito legal. Então, eu tenho uma liberdade maior para entrar em contato com o que eu sou alérgico e, lógico, ter um controle ali. Bora sentar aqui, doutor, porque você falou de tempo, né? Você falou que para algumas pessoas vai começar e depois de algumas semanas você já tem já está caminhando aqui para todos esses passos acontecerem. Aliás, desde a primeira aplicação já tem resultado. Na verdade, isso também é relativo. Normalmente, nós podemos esperar resultados. Os estudos mostram que
A imunoterapia cutânea, o paciente ela percebe um pouco mais do que a imunoterapia sublingual da sua melhora mais rápido, mas isso também varia de paciente para paciente, porque eu começo muito diluído. Então, por exemplo, eu posso começar com uma vacina que ela é 10.000 vezes mais diluída. E aí depois eu vou deixando ela mais forte, depois uma vez diluído para 1.000 vezes, depois uma vez diluído para 100 vezes, depois uma vez diluído para 10. Então ela vai ficando mais forte. Por isso que às vezes demora para o paciente sentir a diferença. Porque a gente começou muito diluído, mas por que a gente tem que começar diluído? Sim. Porque aí eu falo de todo o processo de segurança nas aplicações da imunoterapia. Você não quer provocar uma crise maior do que, né, um risco fatal. E eu tô dando para o paciente o que ele é alérgico. E a diferença de remédio e veneno é a dosagem. Então, eu vou começar de uma forma mais leve e eu vou subindo isso de uma forma mais gradual, porque pode acontecer alguns efeitos colaterais durante o processo de imunoterapia. Pode acontecer. Por isso que nós temos protocolos e manejos para com que isso não aconteça, tá? Então, por exemplo, os pacientes em imunoterapia subcutânea, vai começar aquele frasco naquela diluição, ele fica na clínica em observação durante 2 horas. Então a gente faz a aplicação e ele vai ficar lá depois da última aplicação, esperando mais 2 horas para ver se não vai ter alteração de pressão, de frequência respiratória, de sintomas graves ou não. Né? E quando ele voltar naquele mesmo frasco, ele tem que ficar só meia hora, porque ele já fez aquela concentração e está subindo devagarzinho. Agora, nos pacientes em gotinhas, onde eu vou começar com um frasco, o paciente faz as 3 gotas, de 3 a 5 gotas na clínica, ele fica em observação. Mas depois ele vai manter aquela mesma dose, ele pode manter em casa. Porque se ele tiver reação, ele vai ter durante essa indução. Tá. Salvo as exceções, se o paciente estiver resfriado, a gente tem que tomar cuidado, porque o meu sistema imunológico ele fica mais responsivo e o paciente pode ter crise. Então aí, o médico tem que estar lá para fazer essa introdução e depois você ensina. Com certeza. Então, na clínica, toda vez que o paciente vai subir a sua diluição ou vai começar início de tratamento, eu estou lá. Se tiver alguma reação, nós estamos preparados para qualquer tipo de reação alérgica. Então, tem que ser muito bem controlado, porque nós estamos trabalhando com a vida de uma pessoa. Tá, isso pode durar, então, 6 semanas, 10 semanas, 4 meses, 5 meses. A imunoterapia, nós fazemos ela de 3 a 5 anos. Porque o meu sistema imunológico, ele demora esse tempo para eu criar aquele aumento de tolerância que está naquela palavrinha ali da nossa seringa. Tá. Lógico que meus sintomas vão melhorar antes, mas se eu paro antes, eu posso ter o retorno dos sintomas. Perde tudo, todo o esforço, todo o tempo, todo o dinheiro, né? Sim. E aí, fez o tratamento por completo, foi persistente ali, a alergia pode voltar? Isso é uma excelente pergunta, porque assim, a alergia pode voltar? Ela pode voltar. Então nós sabemos que na grande maior parte dos casos, nós temos uma resposta muito duradoura ali para o paciente. Então o paciente ele vai fazer imunoterapia, tem pacientes que fez imunoterapia uma vez e nunca mais teve crise. Tá. Que nesses pacientes a gente pode falar em uma tolerância legal, que a gente pode falar até em cura. Mas em alguns pacientes, eu tenho um retorno dos sintomas depois ali de 10 ou 15 anos, só que com uma intensidade bem menor. Então o paciente ainda volta com uma intensidade menor e mesmo assim a eficácia é muito boa. E a imunoterapia, ela é o único tratamento cientificamente comprovado que evita a progressão, como eu já falei no início, da rinite para asma ou da rinite para outras doenças. E esta prevenção é duradoura. Tá. Então, por exemplo, aquela criança que tinha rinite, que a gente fez imunoterapia, ela não evoluiu para asma, a gente pode falar sim que provavelmente ela não vai mais evoluir para asma depois da imunoterapia, porque isso já está totalmente moldado no meu sistema imunológico. Gente, olha, muito legal aprender aqui com o Dr. Alain e ter hábitos saudáveis também vai ajudar, porque cria condições para que a imunoterapia funcione da melhor forma no organismo. Fora que a gente também vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Vai praticar exercício, vai beber água, vai tomar sol, vai planejar uma alimentação saudável, junto com outros bons hábitos. E essas práticas já fazem parte da sua rotina por aí ou você está tentando, está difícil substituir aí alguns hábitos?
Aqui na Revista Esperança, a máquina humana, a gente vem te mostrar como pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem ser possíveis para que você crie esse estilo de vida mais saudável por aí. São ações bem simples, mas são intencionais e que juntas, esse conjunto de coisas, vão fazendo diferença na sua vida. Então, peça a sua Revista Esperança, a máquina humana, de graça pelo WhatsApp que eu vou trazer agora para você, é o 12 98244 4449. 12 98244 4449. E aqui mais uma ferramenta que você tem aí para cuidar-se, para amar-se, e vai colaborar também com o que o Dr. Alan está trazendo aqui hoje para a gente. Com certeza, porque nós sabemos que a nossa imunidade, ela responde a todos os estímulos. E se eu não tenho uma alimentação adequada, se eu não tenho uma boa ingesta de água, uma prática de atividade física, o meu sistema imunológico vai falar, eu preciso estar cada vez mais agressivo para responder a tudo que está acontecendo comigo de uma forma mais rápida, e aí pode piorar tudo, e a imunidade começa sim, principalmente no intestino. Se eu tenho uma alimentação saudável, ótimo, eu vou ter meu sistema imunológico mais controlado. É isso, gente, é o conjunto das coisas. Aconselho você a acompanhar ele lá no Instagram, @Dr. Alan Mesavila, Alan Mesavila, com 2 Es, 2 Ls, para você cuidar-se melhor por aí. E mais uma vez, minha gratidão, doutor. Só que eu convido você para ficar para provar esse arroz daqui a pouquinho aqui. Vou provar, sim, e depois a gente tem que marcar para eu vir cozinhar novamente. É verdade, foi maravilhoso. A gente pausa rapidinho agora, tá muito boa a conversa por aqui, mas o Dr. César também tá chegando, seu psiquiatra, ele vai falar ao seu coração, ele vai falar sobre a negligência com os filhos e os impactos dessa falta de atenção para a saúde emocional da criança. E hoje ainda o arroz cremoso com grão de bico para toda a família. Não tá só bonita não, a receita tá deliciosa, a gente volta já ensinando para você ela também.